Vamos lá, pessoal. Vamos responder uma questão aqui. No caso essa, desculpa, no caso essa questão. Faça um algoritmo, faça um programa que leia um número n. Ou seja, um número n, eu não sei que número é esse. Então, se é um número n, você já imagina que é um número que será informado pelo usuário. Eu não sei que número é esse. Some todos os números inteiros de 1 a n, ou seja, some todos os números e multiplique e mostre o resultado obtido. Desculpa, então faça um algoritmo que leia um número, some todos os números inteiros de 1 a n e mostre o resultado obtido. Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui. Vou declarar aqui, colocar a minha include stdio.h, inclui para mim a biblioteca padrão de entrada e saída, int main, a nossa função principal, e vamos declarar uma variável. Como a gente vai utilizar a estrutura de repetição, porque ele quer que leia um número n, ou seja, pode ser vários números, some todos os números inteiros de 1 a n, ou seja, de 1 até, um exemplo, de 1 até 1000, de 1 até 10, some todos esses números e mostra o resultado no final. Então, vou declarar primeiro uma variável i, que vai ser o meu contador, que vai ser a minha variável de controle da minha estrutura de repetição for, vírgula, e n, que vai ser a variável que o usuário vai informar, que eu não sei qual é. Então, primeiramente, antes de a gente ir para a nossa estrutura de controle, nós vamos pedir para que o usuário entre com o valor de n. E isso a gente já está HH, que a gente vai utilizar o printf. E dentro do printf a gente vai informar o usuário que ele vai fazer, digite um número. Ponto e vírgula no final. Ou seja, utiliza o printf somente para informar o usuário que ele vai fazer, e quando ele digitar eu tenho que ler o valor que ele digitou. Scanf, porcentagem d, porque a minha variável n é do tipo inteiro, e comercial n, lê para mim uma variável, né, um valor que vai ser do tipo inteiro, e armazena para mim no endereço da variável n. Ok. Até esse momento nós pegamos o valor de n informado pelo usuário. Agora a gente vai utilizar a estrutura de repetição for. Ou seja, inicializamos a nossa variável de controle e vai de 1, né? E tem que ser menor ou igual a n, porque a gente não sabe o número informado pelo usuário, então pode ser 10, pode ser 20, ou seja, pode ser 30, pode ser 2. Então, inicializo a minha variável, coloco aqui minha estrutura condicional, né? Então, i menor ou igual a n, ponto e vírgula, e mais, que é incremento. For tem 3 etapas: inicialização, o teste e o incremento. Inicialização, já está falando o início, ou seja, eu atribuo um valor inicial para minha variável i, como ela é minha estrutura de controle, ou seja, ela é minha variável que eu controlo as repetições, de 1 até n, que eu não sei o valor que é. Isso é o usuário que vai informar. Então, de 1 até n, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, como ele quer que some também, some todos os números inteiros, então eu vou declarar uma outra variável que soma. E aqui embaixo eu já vou atribuir a variável soma o valor de 0, para que ela já tenha um valor, no caso 0. Então, inicializo, testo a condição, vai de 1 no caso, até um número especificado pelo usuário, e o incremento de i++. A única coisa que ele vai fazer aqui dentro da minha estrutura de repetição é soma, recebe, soma, mais i. Soma, recebe, soma, mais i. Ou seja, eu vou somar todos os valores inteiros de 1 até um número informado pelo usuário. E no final,
ele quer que exiba o resultado. Então, o resultado do somatório é porcentagem D, pulo uma linha aqui, vírgula, soma, ponto e vírgula no final. E está aqui o nosso algoritmo. Vamos executar para ver o que acontece. Está aqui ele, né? Digite um número. Então eu vou digitar 5. Então o resultado do somatório é 15. Então ele somou de 1 até 5, o somatório é 15. Eu vou até botar um número bem menor aqui. De 1 até 3 é 6, né? Ele vai 1, 1 mais 2 dá o quê? Dá 3, e 3 mais 3 dá 6. Então ele conta, né? 1, 2, 3. A gente soma esses valores. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Então, somatório de todos os valores. Então, o que eu quero que você faça aí, faça esse algoritmo, tente entender linha por linha, faça o rastreamento desse código, né? Para que você tente entender a estrutura de repetição for. Então, inicializamos a variável de controle. Aqui a gente define como se fosse o ponto de parada dela, ou seja, enquanto o i for menor ou igual a um n, um exemplo, eu digitei 5 ainda agora, enquanto o i for menor ou igual a 5, ele vai ficar repetindo essa linha de código aqui em um loop. Até que essa condição seja falsa, ele sai do loop de repetição. E o i++ é justamente para ele ir incrementando. É a mesma coisa, vou repetir, como se fosse i recebe i mais 1. Funcionaria da mesma forma. Vai incrementando de 1 em 1. Só se ele quisesse incrementar de 2 em 2, a gente colocaria aqui i mais 2. Mas vamos deixar i++ que vai de 1 em 1. E no final, imprimimos o resultado. O resultado do somatório é porcentagem D. Ou seja, eu coloco porcentagem D onde eu quero mostrar o valor de uma variável. Então, se eu quero mostrar o valor da variável soma aqui no final, eu coloco porcentagem D aqui no final. E o /n é para pular uma linha. Tá ok? Pratiquem e até a próxima. Beleza?